Olá, queridos irmãos e irmãs, abrindo o programa Fé em Debate. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Queridos filhos e filhas, terei imenso prazer de atender a sua pergunta. Só que, por favor, este programa não é para pedidos de oração, é perguntas. Padre, mas a minha pergunta é tão bobinha, não é não? Não pensa assim. Se você tem dúvida, pergunte. Hoje, o tema é bastante diversificado. Pessoas que deixaram perguntas sobre o Natal, pessoas que deixaram pergunta do dízimo, gente que criticou muito sobre o dízimo, não importa. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Eu, pessoalmente, acredito muito na catequese permanente. Chega de sermos ignorantes nas coisas de Deus. Chega de sermos ignorantes na fé, de criticar sem saber a causa. Primeira pergunta. A Maria, lá de Londrina, gostaria de saber em que parte da Bíblia está falando que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, porque algumas pessoas e outras religiões contestam esta data. Se puderem me responder esta dúvida, desde já obrigada, diz ela. Mas de Fortaleza também tem a mesma pergunta. Padre, saiu no jornal da minha cidade, na seção das curtas, eu Felipe e Regina. Algo que eu queria que você comentasse no Fé em Debate. Um astrônomo australiano chamado David Rennick afirma que Jesus Cristo nasceu no dia 17 de junho e 2 anos antes do que pensa. Rennick mapeou os corpos celestes da época de Jesus e aí continua. Essa informação é verídica? Segundo, a Igreja Católica teria chances de mudar a data do nascimento de Jesus Cristo? Pois bem, vamos analisar nas devidas proporções. Filhos, primeiro ponto. Mesmo há poucas décadas anteriores, agora, quantos não nasciam num dia e se registrava 2, 3 dias, um mês? Tanto que quanta gente eu encontro que diz assim, eu nasci tal dia, eu tenho 2 aniversários, mas fui registrado no outro. Quando se fala do ponto de vista histórico, isso é uma primeira premissa para estudo da história antiga. Repito, é a primeira premissa, primeiro ponto, primeiro argumento para um estudo de história antiga. Até 50 anos, não há conflito na história antiga. Como se chegou ao dia 25, existem valores primários e secundários. Sendo bem sincero, depois eu vou dizer por que chegou no dia 25. Se Jesus nasceu dia 26, se Jesus nasceu dia 24, se Jesus morreu com 33, se Jesus morreu com 38, sendo bem honesto, vai mudar muito pouco o fato principal. Mais do que quando, o dia e a hora que ele nasceu, o importante é o fato, ele nasceu. Se estudos são feitos que mostram que foi para lá ou para cá, por que dia 25? Porque no hemisfério, nós estamos no hemisfério sul, aqui é calor, mas no hemisfério norte, onde o Natal, onde começou, vamos dizer, a celebração do Natal como tal, era o dia em que, em meio à neve, era o dia em que o sol mais aparecia, dia do solstício. Então, em meio no dia em que mais aparecia o sol, se lembra Jesus, o sol maior, a luz que não tem ocaso, a luz que brilha, como diz o prólogo de São João, o Verbo era Deus,
O Verbo era a luz e veio ao mundo. Repito, não perca a fé se você escutar que foi dia 24, que dia 25 foi invenção da igreja. Essa palavra invenção é muito engraçado, que as pessoas acham que porque se chegou a um consenso é invenção. Só porque não está na Bíblia não é verdadeiro. A nossa fé, os protestantes não. É só a palavra. O que está na Bíblia vale, o que está fora da Bíblia não vale. A fé católica é baseada na sagrada tradição, a grande tradição. E a grande tradição, ela vem escrita e pelos costumes. Então, a nossa fé segue o que foi comum na primeira igreja, na proto-igreja, na igreja nascente, e o que é a palavra de Deus, aquilo que era costume das comunidades e aquilo que vem para a palavra. Eu sei que eu fui bastante prolixo, mas é que não dá para dizer sim, sim, não, não. A gente tem que ir no fundamento. Falando sobre o dia 25. Então, pelo amor de Deus, não perca a fé. Eu falo isso porque tem gente que quando a gente questiona qualquer coisa, então eu não acredito mais. É que a gente tem que ficar naquilo que é fundamental. O que é fundamental no Natal é que Jesus nasceu. Isso é fundamental. Mas lendo a Sagrada Escritura, verificamos que dos 4 evangelhos, 2 falam do nascimento de Jesus. Primeiro, é histórico. Por quê? Porque cita fatos históricos no reinado de Herodes. Ao falar isso, dá para ver nos arquivos quando Herodes reinou. Segundo, não diz data. Lucas é o que melhor detalha. E é ele que dá dados valiosos para se chegar na data exata do nascimento de Jesus. Veja, quando nasceu João Batista, diz que o pai de João Batista, Zacarias, estava prestando um serviço litúrgico. Depois fala 6 meses exatos da concepção, da anunciação. Por isso, se soubermos a data de Zacarias, oficializando no templo, 6 meses depois ocorreu a anunciação. Basta acrescentar 9 meses e se chega à data de Nosso Senhor. Você lá de Fortaleza falou de estudos. Mas, por exemplo, deixa eu te colocar essa informação. Houve descobertas arqueológicas que mostram que, de fato, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Vou citar. Utilizando pesquisas desenvolvidas por especialistas e arqueólogos, estudando a biblioteca dos essênios de Qumran, se designou que Zacarias era da classe de Abias, e eram 24 classes sacerdotais. Portanto, é verossímil, é plausível a tradição oriental que situa entre 23 a 25 de setembro o anúncio de Zacarias. Cientistas judeus e não cristãos também concordam com 25 de dezembro. Vários historiadores chegam a cálculos do 25 de dezembro, em base ao anúncio de Zacarias, falam da morte de Jesus. É bom lembrar que tudo isso são especulações.
É bom lembrar que existem várias linhas. Uns dizem A, outros dizem B, e deixa a ciência, deixa os arqueólogos irem atrás. Se a igreja tem a tradição milenar de celebrar no dia 25, não vamos brigar por 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias. Fiquemos no essencial. Ele nasceu. Não importa se tua mãe que nasceu, ou teu pai, no dia 4 de janeiro e só foi registrado em fevereiro. Não importa. O importante é que é teu pai e é tua mãe. A data é o que menos importa do nascimento. O importante é que ele te deu a vida. Consegue compreender meu raciocínio? Padre Reginaldo. Deus abençoe. De onde você fala? Amém, o senhor também. Eu falo da cidade do SIC. Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Tá. É sobre pôr o santo dentro do copo de água de cabeça para baixo. Fala de novo. É sobre pôr o santo dentro Santo do copo de água de cabeça para baixo. Eu gostaria de saber se é pecado. É o costume de Santo Antônio, né? Várias pessoas colocam, e eu gostaria de saber, eu tenho essa curiosidade. Vou ser bem sincero para você, e aqui é uma pergunta muito mais prática do que teológica, tá? Não é verdade? Sim. É um costume que se tem de colocar o santo para fazer Tem chantagem. gente que faz pedido e coloca o santo de cabeça para baixo. Quando ele tiver a graça... Eu particularmente acho um absurdo. E segundo, acho um desrespeito. Tá ouvindo, Natalina? Sim. Eu tô dizendo com todas as letras. Eu acho um absurdo e acho um desrespeito. É a mesma coisa que você pegar uma foto de tua mãe, do teu pai ou de um ente querido e ficar fazendo chifrinho. É uma mesma coisa que fosse um castigo. Quando você não me der isso, eu não... Isso não é uma fé amadurecida. Isso é infantilidade e imaturidade na fé. Os santos não precisam disso. Esse tipo de chantagem mostra uma imaturidade na fé. Tá bom, querida? Tá bom? Eu posso pedir uma oração? Eu vou voltar o telefone e ela anota os pedidos de oração. Padre, a sua bênção. Deus abençoe, querida. De onde você fala? De Rolândia. Pois não. Padre, é um prazer estar falando com o senhor hoje. Tá? Prazer todo meu. A pergunta minha vai ser meio assim, desviada do Natal. Não tá? tem problema. É que faz muito tempo já que eu estou tentando falar com o padre, tentando ligar, e hoje eu consegui com a graça de Deus. Padre, não sei se o padre conhece aquela religião lá em Jacareí, São Paulo, estado de São Paulo, que aquele rapaz, o Marcos Tadeu, fala com Nossa Senhora, ele recebe Nossa Senhora, ele conversa com ela. Eu tive lá um ano e meio atrás, mais ou menos, que eu tenho um problema de coração, sou cardíaca, e eu ganhei um convite para ir até lá. Gostei de ir, só que aqui em Rolândia, na minha igreja, a minha paróquia, os padres não aceitam. E o padre daqui também falou que os padres não aceitam essa religião, esse santuário lá em Jacareí. Eu queria saber por quê. Vou te responder com muita calma. E essa resposta vale para todos os... Tá bom? Para todas essas manifestações que tem. Tá bom? Só que eu vou precisar de mais tempo, viu, Nilza? Tá, e outra coisa, padre, outra pergunta também. Não, vou te responder agora. Agora? Mas faça a segunda pergunta já. Então, aquele anel de coquinho que a Igreja Católica... É verdade que a Igreja condena? Anel de Tucum. Que é maçônico? Tá bom. Primeiro, vamos falar sobre... Primeiro vamos dar os devidos pontos onde devemos pôr. Primeiro, ela disse uma religião lá em São Paulo. Filha, eu sei que foi uma forma de se expressar, mas essa forma é perigosa. Se é uma religião,
então significa que não é mais católico. Então cuide com os termos. O certo seria dizer, é um movimento. Aí sim, um movimento dentro da Igreja Católica. Tanto que eu tenho orientado, cuidado, às vezes as pessoas se expressam, você é de que igreja? Ah, eu sou da Igreja Carismática. Está errado, você é católico. O movimento Renovação Carismática é um movimento, porque os movimentos começam e terminam. A igreja é una, católica, apostólica, romana. É uma primeira noção importante. Segundo, quando há uma manifestação, seja de Nossa Senhora ou uma aparição de Jesus, a igreja é muito cautelosa. Por quê? Primeiro tem que se fazer uma análise do conteúdo. É o primeiro ponto. O conteúdo tem que ser muito bem avaliado. Porque aquilo que Nossa Senhora, e eu cito Lourdes Fátima, por que teve tanta resistência? Porque tinha que se saber se o conteúdo que Nossa Senhora falou para Bernadette ou Lúcia Francisco e o outro lá, Jacinto, se estava de acordo com o que Jesus falou. Nada, para ser Nossa Senhora, para ser verídico, o conteúdo não pode estar contrário à revelação. É o primeiro ponto. Análise do conteúdo. Segundo, a igreja é cautelosa porque pode se tratar de uma paranormalidade. Nós sabemos hoje, e aqui eu cito Padre Quevedo, e cito até um livro, Antes que os Demônios Voltem. Só que se você for de juízo meio fraco, não leia não. Mas é um livro bom. Antes que os Demônios Voltem, de Padre Quevedo, onde ele explica ele explica gradativamente as várias manifestações parapsicológicas. Então a igreja tem que ver se de repente não é um distúrbio, se não é uma manifestação da parapsicologia. Porque não pode ser. Não pode ser uma alucinação. Não pode ser um desvio. Para ser aparição, tem que ser uma manifestação divina de fato. Terceiro ponto. No caso que você disse lá de São Paulo, ou Nossa Senhora que aparece em tal árvore, Nossa Senhora que aparece em tal bosque, Nossa Senhora, tem que se ver qual o objetivo, qual a razão, o que se espera. Então, filha, enquanto a igreja não se pronuncia, eu oriento, deixe quieto, não vai atrás. Repito com todas as letras, enquanto não há um pronunciamento da igreja, fique naquilo que é mais importante. E aqui eu estou falando do ponto de vista salvífico, orientação espiritual. Eu não trocaria de ir numa missa na minha paróquia e receber Jesus, presença real na Eucaristia, que me dá todos os frutos necessários para minha salvação, para ir ver uma imagem que chora. Sabe por quê? Porque a imagem que chora pode alimentar o sentimento da fé, a superficialidade da emoção, mas sinceramente ela pouco poderá me dar frutos de santificação.
Os frutos vêm da Eucaristia. Eu não deixaria de comungar na minha paróquia para ir ver uma imagem que chora, uma imagem que verte sangue. O fundamento da fé está em Jesus na Eucaristia. E olha que eu sou muito mariano, eu amo Nossa Senhora, mas eu amo primeiro Jesus. Gente, o anel de Tucum não tem nada a ver com a maçonaria. Por favor, o anel de Tucum é coco, viu? É um anel preto. A gente vê muito alguns que eram muito adeptos da teologia da libertação, isso foi muito forte na América Latina, no tempo de Puebla, de Medellín, que mostrava a marca da opção preferencial pelos pobres. Vou dar um exemplo de alguém que usa o anel de Tucum. Pedro Calzadália, um bispo, Dom Pedro Calzadália. É uma palmeira da Amazônia. É uma palmeira que se faz um anel, que significa uma aliança com os pobres, com as causas populares. Por isso você vê muitos seminaristas usando, você vê alguns padres usando, esse bispo usou, foi muito mais forte, hoje ainda tem. Porém, não tem nada a ver com maçonaria. Não vamos colocar chifre em cabeça de cavalo. Desculpa, mas é só para responder de forma bastante objetiva. Eliane, pode fazer sua pergunta. Você fala de onde? Falo de Maringá. Faz a tua pergunta, querida. É interessante, eu estive num grupo de amigos ontem e nunca tinha ouvido falar, e nunca tinha conversado com um judeu. Pela primeira vez na minha vida falei com um judeu. Tá. E achei interessante isso, de conhecer um judeu, né? E eu falei, como que é ser judeu, né? Sim. Não acreditar em Jesus Cristo, como pode uma pessoa não acreditar em Jesus Cristo, né? Certo. E ele falou, mas Jesus Cristo, eu penso, inclusive, que Jesus Cristo nem existiu. Filho, ele falou. De fato, eles estão esperando o Messias. Sim. E ele falou assim, como pode? Eu falei, tá, tudo bem. E o Novo Testamento? Né? Eles não aceitam. Eles não aceitam o Novo Testamento. Para eles, Jesus é um profeta. Não é? Uhum. É. E ele falou, inclusive, o seguinte, que... Ele disse assim, como que escreveram o Novo Testamento se o Novo Testamento foi escrito em grego e os judeus estavam em guerra com os gregos? Tá. Eu não questionei, na verdade... E qual que é a tua dúvida? Não, na verdade eu não sei. Você quer fazer um comentário? Em que língua a Bíblia foi escrita, enfim. Isso ficou, eu não tive nem como responder, porque eu não sei nem em que língua a Bíblia foi escrita. Depende de que parte. Por exemplo, há várias... ela foi em hebraico, aramaico e grego. O hebraico é a língua mais antiga do povo judeu. Tanto é que vem hebraico, hebreu, entendeu? Sim. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. No tempo de Jesus, você sabe que toda língua ela vai se degenerando. Você sabe que se fala, ela acaba criando outras vertentes. Sim. No tempo de Jesus se falava o hebraico, vou usar uma palavra meio esquisita, mas o hebraico mal falado que virou o aramaico. E o koiné, que era um dialeto. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento foi em hebraico. O Novo Testamento, ele foi escrito uma parte em aramaico e uma parte em grego. Aí você vai falar, mas como que se estava em guerra? Não estava em guerra. O Império Romano venceu a Grécia militarmente. Do ponto de vista bélico, militar, os romanos venceram a Grécia. Mas a Grécia venceu na cultura. Por isso, o tempo de Jesus se vive uma cultura greco-romana. Então, a língua fluente, ninguém mais falava o hebraico. O latim já estava dominando. Entende? Estava começando a dominar. Ele começou a dominar realmente a partir do século 2, 3. Então o grego era uma língua comum. Era como o inglês hoje, entende?
Então, isso não significa, fato de ter sido escrito em grego, não significa que não questiona a veracidade do texto, porque o grego era uma língua comum, o hebraico já era uma língua morta, o aramaico já era um dialeto, compreendeu? Sim. E de fato, eu tenho dito várias vezes, temos que ter um diálogo interreligioso, porque aqui não se trata de ecumenismo, aqui se trata de diálogo interreligioso, mas o ponto central é quem é Jesus. Para nós, Jesus é o Filho de Deus. Para os muçulmanos, Jesus é um profeta. Para os judeus, é um profeta. Eles ainda esperam a chegada do Messias. E aqui não tem como, são religiões diferentes. Tá bom, Eliana? Que Deus abençoe. Mas conhecer outras culturas é muito bom, tanto que na teologia, gente, não pense não. Eu fui em sinagoga, participei de eventos, eu fui no Saravá, verdade, fazia parte não da teologia, da filosofia. Conhecer, estudar, falar com propriedade. Eu sou uma pessoa que busco muito, eu estudo muito, porque não me enrola com qualquer resposta, não. Eu sou inquieto no meu coração. Fernanda? A Alexandra, lá de Umuarama, pergunta assim: Padre, sendo Deus o Criador de tudo, qual a lógica de oferecer a Ele o que já é dele? Por exemplo, minha vida é criação dele, então por que oferecê-la? Isso não seria abrir mão do presente de Deus que é a nossa vida? De fato, Deus não precisa de nada. Preste atenção. Tanto, eu gosto muito da parte eucológica da igreja. Explica, padre. Eucológica é a parte das orações. Eu sou um que, se eu pudesse, às vezes eu pararia a missa para ficar explicando as orações, porque aquilo, eu entro num êxtase. Eu entro num êxtase naquelas orações. Inclusive, se você for na missa amanhã, presta atenção no prefácio. De novo, padre, se o senhor usa umas palavras. Bom, depois do ofertório, o padre fala: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. Mas presta atenção. Bom, tem uma oração na missa que diz assim: Deus não precisa de nada, e é verdade. Mesmo quando a gente vai na igreja em adoração, nosso louvor, quando a gente louva a Deus, Deus não precisa do meu louvor, Deus já é. Repito, Deus não precisa do meu louvor, do teu louvor. Deus não precisa de nada, Ele já é. Eu sou. Porém, tem um texto que diz: se os meus louvores em nada acrescentam, ó Deus, o que sois, me permite aproximar de vós. Respondendo para você, filha, eu só quero dizer, Alessandra de Umuarama, Deus não precisa do meu dízimo. Repito, mas Ele quer, como um ato de retribuição. Mas o que Deus vai fazer com o meu dinheiro? Ele nada, mas o projeto dele muito, a obra dele muito. Por isso, o dinheiro do dízimo, filha, em respeito a quem foi dado para Deus, só pode ser usado para a manifestação de Deus. Repito, o dinheiro do dízimo numa comunidade, em respeito a quem foi dado, Deus, a gente dá para Deus, só pode ser usado para a obra de Deus. Qual obra, padre? 3. Manutenção da casa de Deus, para os pobres de Deus e para evangelização da palavra de Deus. Eu acho que eu respondi. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Padre, eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor. Por favor. São Jorge e Menino Jesus de Praga são santos da Igreja Católica? São, os dois. Os dois? Os dois. Porém,
Menino Jesus de Praga, não tenha dúvida. Existe o santuário de Praga. É legítimo. Porém, existem alguns santos que, no processo de inculturação, tá me ouvindo? No processo de colonização, no processo dos negros que vieram, dos africanos, houve um processo de colocar um conteúdo. Eles não podiam ter os deuses deles, porque eles eram manipulados. Então, eles colocavam em alguns santos as suas devoções. São Jorge foi um. Eu não sei te dizer exatamente o que significa São Jorge no candomblé. Mas, por exemplo, Nossa Senhora foi para Iemanjá. Aí tem Ogum, tem Axó, daí tem um monte de coisa. Eu não domino isso, eu até posso pesquisar para você. O que a igreja cuida é que São Jorge, por exemplo, seja valorizado como São Jorge, e não com o conteúdo secundário que foi nele. O mesmo Santa Bárbara, o mesmo tantos outros santos, entendeu? Mas é católico sim. É que quase não é lembrado, não é falado. Não é lembrado porque alguns santos, devido a essa confusão que criou no povo, se deixou mais reservado. Não que não seja, mas por uma questão de precaução. E também por questão de historicidade, mas aí é outro ponto que eu não quero tocar. Sim. Tá bom? Tá bom, Deus então. te abençoe, Lúcia. Você fala de onde? Na Vila Amélia, Pinhais. Um grande abraço ao povo de Vila Amélia, de Pinhais e região metropolitana. Fernanda? Um Maviael José, lá de Camacari, Bahia, queria que o senhor retirasse uma dúvida. Que Jesus, em diversas críticas aos fariseus, disse que eles impunham aos judeus fardos pesados por exemplo, que os fariseus impunham os fardos pesados aos judeus. Certo. Ele diz assim que Jesus também impõe cargas pesadas sobre nós, que ele diz assim, quem quiser me seguir, carregue a sua cruz e me siga. Se Deus criticou o fardo pesado dos fariseus, por que nos deu fardos ainda mais pesados para cumprir? Filho, sua pergunta é muito justa. Porém, se você ler melhor o texto que você citou, quando Jesus diz assim: ai de vós, fariseus, que colocam fardos pesados, você esqueceu de ler a segunda parte. Mas não se propõe a levantar um só dedo para fazer a vontade do Pai. A crítica de Jesus não era a lei, não era a prática religiosa. Eram aqueles que mandavam os outros fazer e não faziam, por eles não levantarem um dedo. Aí você vai falar, mas Jesus colocou um fardo pesado, como você disse. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Mas ele carregou a cruz. Então ele pode falar com autoridade. Tanto que você vê muitas vezes ali o texto, Jesus falou com autoridade, porque ele falava, ele ensinava e fazia. Então ele não colocou um fardo pesado. Segundo, ele diz, quem quer me seguir? Quem? Porque seguir Jesus, acredite, não é oba-oba não. É renúncia, é dificuldade. Não que Jesus queira, é porque o homem se perdeu. Não que Jesus queira que seja... Tanto é que ele disse, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. É que nós que carregamos muita tranqueira. Somos nós que juntamos muita coisa. O fardo de Jesus, tanto é que o que é que Jesus deu como mandamento? Diga para mim, você falou que o fardo de Jesus é pesado. Pensa. O que é que Jesus disse? Amar. É pesado? Seja bem sincero. Vamos tentar chegar naquilo que os teólogos dizem, os exegetas, ipsíssima verba Christi, palavra real de Cristo. O que ele pediu para nós fazermos? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. É pesado? Próxima pergunta.
A Eliane diz assim: Padre, é verdade que foi aprovada pelo Vaticano uma Bíblia ecumênica? Gostaria de receber sua resposta me dizendo, se for verdade, qual a importância disso? Ela é de Campo Mourão, Padre. Filha de Campo Mourão, vamos entender. A Bíblia, ela foi, como eu disse, escrita, e aí fica como a última pergunta. A Bíblia foi escrita em que língua? Antigo Testamento, hebraica. Novo Testamento, uma parte em aramaico, que era um hebraico mal falado, e o grego. Porém, a língua se perde. O grego já não era mais falado, porque o Império Romano entrou com o latim. Ninguém mais falava grego, o latim era dominante. Então foi pedido para que São Jerônimo, traduzisse do grego para o latim. Até mais ou menos 1500, não, até mais, era proibido ter uma Bíblia que não fosse em latim. A primeira Bíblia traduzida na língua portuguesa foi em se não me falha a memória, foi em 1900 e alguma coisa. Eu não lembro aqui, eu não sou um computador. A primeira Bíblia foi em 1900 e foi traduzida por um pastor protestante. Não sei se você sabe, a Bíblia, a tradução feita pela Igreja Católica, a primeira foi em 2001. 2001. Nós usávamos uma tradução de um pastor protestante que pegou do latim e traduziu para o português. Então é justo que se fizesse uma tradução católica. Qual a importância? Fidelidade à língua original. Por exemplo, é muito fácil entre você traduzir comunidade para congregação, seria protestante, do que eclésia para nós, igreja. Se diz, mas é uma questão de nuance, não é? É questão de intenção. Então é muito importante que a Igreja Católica tenha uma tradução oficial. E foi sim aprovada. A ecumênica chama-se TEB. Só que, sendo bem sincero, é difícil. Eu oriento você a comprar uma outra Bíblia, uma Bíblia mais fácil. Existe a Ave Maria, existe a Paulus Pastoral, existe a das Paulinas. E aqui não ganho nada para dizer. Sabe, vai nessas. Existe a Jerusalém, que é mais para estudo. Escolha Bíblias, uma dessas, sem figura. Tô falando sério, Bíblia não é para ter figura. É palavra. E fácil, com letra grande, para você ler. Filhos queridos, espero ter ajudado. Espero que tenham gostado do programa. E a gente viajou para todos os lados, né? Mas Fé em Debate é isso. O que é o programa Fé em Debate? Você pergunta e eu respondo. Nem sempre eu respondo o que você gostaria que eu respondesse. Às vezes o padre é um pouco duro. Mas é porque é catequese, gente. É uma catequese pelo rádio. E agora, eu termino dizendo, foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez o amor. Que você tenha um excelente domingo. E de fato, se prepare para o Natal. Se prepare para o Natal do Senhor. Que a sua família seja um presépio vivo. Que seu coração seja uma manjedoura. Evangelizar é preciso.